Vamos lá, galera. Disciplina. Para começar isso tudo que eu falei com vocês até agora, nós vamos precisar de disciplina. Disciplina para tudo. A gente tem que ter disciplina para tudo. Citei alguns tópicos sobre disciplina positiva, que é uma coisa que eu venho estudando durante um tempinho. A disciplina positiva, ela me ajudou muito na minha carreira, tá? De 2 anos para cá. E aí eu vou passar basicamente o que ela funciona, como ela funciona, o que é ela, para que vocês também possam utilizar esse método na vida de vocês e estar mudando os seus paradigmas. Porque a disciplina, ela vai mudar totalmente, cara. Ela vai mudar do seu desempenho a sua postura, ok? Ela vai fazer com que você entenda o quão necessário é você estar disciplinado para você poder avançar no mundo do empreendedorismo. Tem que estar. E quando eu falo disciplinado, não é doutrinado. Quando eu falo disciplinado, não é você virar um robô. Não, cara, muito contrário disso. Às vezes a liberdade, ela tá muito em conjunto com a disciplina, sabe? Eu poder saber o que eu quero, entender o meu objetivo, tá totalmente ligado à minha disciplina, entendeu? Tá totalmente ligado ao que eu quero para minha vida e a como eu vou disciplinar a mim mesmo a correr atrás desses meus sonhos, desses meus objetivos. Então, a disciplina ela é muito importante por causa disso. E a disciplina positiva, ela fala muito sobre como você vai romper os seus limites através de uma conexão e respeito consigo mesmo. Tá? Rompa os seus limites através do seu autoconhecimento, ele é muito importante. Então crie conexões consigo mesmo e crie conexões com as pessoas que estão à sua volta sempre de forma positiva. Quando a gente recebe um feedback negativo, ele é muito ruim, certo? Mas qual a disciplina que a gente usa para poder estar melhorando ele? Para poder estar mudando aquele feedback, transformando ele num feedback positivo. Na Tucano, o que eu fiz? Eu recebia muitos feedbacks negativos no começo e normal, super normal. Por quê? Porque a gente vai errar, nós vamos errar, eu vou errar aqui com vocês. Mas aí eu também vou acertar, porque os feedbacks eles vão chegar e quando os feedbacks chegam a gente acerta. Não tem pra onde correr, tá? Na Tucano foi a mesma coisa. Os feedbacks chegaram e eu tive disciplina para fazer uma coisa que foi a coisa mais importante da minha vida para poder resolver esses feedbacks. Passar pelo meu ego. Quando eu passei pelo meu ego, quando eu superei esse limite, através da conexão que as pessoas tiveram comigo, eu obtive respeito comigo mesmo. Sabe? Então esse limite, conexão e respeito, ele tem muito a ver com isso. E esse respeito, eu passei a me respeitar porque eu passei a entender os meus limites. E cara, você tem que entender os seus limites. Entenda que você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é. E a gente vai errar. E quando a gente errar, entenda esse processo, entenda que é super normal a gente errar. E que as pessoas vão falar com a gente sim. E aí a gente tem que ultrapassar o limite do nosso ego. Nós devemos romper a barreira do nosso ego inflado, que ele esquenta, a faísca ela faz assim, ó, a partir do momento que a pessoa fala, olha só, tem um feedback negativo para te dar. Caraca, velho, todo mundo fica triste, fica chateado, as pessoas choram, desistem por causa disso. E aí a gente percebe que nós não somos disciplinados, entendeu? Quando eu fui viajar pela primeira vez sozinho, sem ser um intercâmbio, para trabalhar, nossa, eu tive tantos feedbacks negativos que eu chorei no avião. E eu não percebi que eu estava numa viagem incrível no Caribe. Aquilo me fez refletir um tempo depois que, caraca, eu não aproveitei o meu momento, eu não aproveitei o meu tempo, eu não aproveitei o agora. Então, a disciplina ela tem muito sobre isso. Ela não rompe liberdade, ela está dentro dela. Para você ter liberdade, você tem que ter disciplina. Se eu tivesse a disciplina de ouvir o que eu ouvi na viagem e absorver os pontos positivos dela e fazer com que eu mudasse, a partir dali eu iria poder ver o meu entorno muito mais fácil, eu observar o meu externo muito mais fácil e aproveitar a viagem muito mais, entendeu? Então, entenda que a disciplina positiva ela tem muito a ver com isso. E muitas pessoas elas surpreendem quando elas ingressam no caminho da disciplina positiva, sabe? Porque isso ainda existe um senso comum sobre esse conceito. A maioria das pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de emergir no universo da disciplina positiva, elas acreditam
que se trata assim, simplesmente de você criar limites com permissividade e sem regras, sabe? Então vamos lá, o que é isso? É quando você se permite avançar e avançar e avançar sem as regras impostas por sociedade, impostas por ninguém, somente por você. Você sabe o seu limite. Então você vai, avança. E quando você chega nesse limite, você para. Pronto, isso é disciplina. Entendeu? E aí existem aqui, ó, alguns tópicos que eu vou conversar com vocês sobre isso, pra gente avançar e chegar nessa parte aí da disciplina. Entender a si mesmo. Esse módulo se chama liberdade porque para a gente poder ter uma liberdade nós precisamos inicialmente entender a nós mesmos. Como que a gente faz isso? Como que a gente entende, como que eu me entendo? Como que você se entende, sabe? Como que a gente faz isso? Geralmente a gente começa a pensar o que a gente quer da nossa vida primeiramente e o que nós estamos fazendo hoje para ir atrás disso. O que eu estou fazendo hoje, o porquê que eu levanto da cama, sabe? Qual é o meu objetivo de vida? Às vezes muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem um propósito. E como que eu falei nas aulas passadas, é que o propósito ele nasce. Para o propósito nascer, nós precisamos entender a nós mesmos. Porque quando a gente consegue entender a nós mesmos, nós criamos metas e objetivos para ir atrás dos nossos sonhos. E aí, para a gente fazer isso, para entendermos a nós mesmos, a gente tem que começar a respeitar quem nós somos. Porque digamos que você queira realizar um sonho, mas você não está em busca desse sonho. Eric, qual o sentido disso? Cara, tem tudo. Faculdade, que eu falei no começo. Às vezes os pais não querem que você seja um cantor, um músico, mas você quer ser, mas os seus pais querem que você faça medicina. E aí você vai atrás desse sonho, alimentar o sonho dos seus pais. E não alimenta o seu. Você sabe o que você quer lá no fundo. Você sabe o que você quer, mas você não vai atrás. Porque você não entende a si mesmo. Quando você entende a si mesmo, você respeita a si mesmo. Você começa a se respeitar e aí você começa a ter autocontrole. Eu vou pro autoconhecimento primeiro. Você começa a ter autoconhecimento. E autoconhecimento, cara, é talvez a parte mais importante daqui. Porque o autoconhecimento, ele vai fazer com que você analise detalhe por detalhe da sua vida e compreenda como que você tem que agir em determinados momentos, sabe? Porque o autoconhecimento, ele é muito mais do que você saber o que você quer da sua vida. É muito mais do que você saber qual o seu sonho, por exemplo. É muito mais do que você saber qual o seu objetivo, qual a sua meta, assim, ó, rapidinho. Pensou e falou. Autoconhecimento é você buscar todos os dias entender a si mesmo. Existem muitas formas para isso, cara. Meditação, até regressão. Sabe, a gente não entende muito e acha que é bobeira utilizar a ciência para nos ajudar. Mas a ciência, ela molda nossa forma de viver, cara. Para analisar que se você começa a meditar, se você começa a procurar ajuda de psicólogo mesmo, terapia, você não precisa estar doente ou se sentir doente para você procurar. Não. Isso é qualidade de vida. Yoga, meditação, cara, tudo isso. Tudo que vai te dar uma tranquilidade e uma imersão consigo mesmo. Sabe qual é o melhor tipo de meditação que eu uso hoje? É viajar. Mas sabe o que é viajar? Não naquela viagem turbulenta, naquela viagem agitada. Não, é acampar. Já experimentou acampar, por exemplo? Experimenta fazer isso. Experimenta armar uma barraca, ficar ali tranquilo, só você e você. Só não pode se embebedar e ficar entrando na barraca dos outros, não é não? Pois é. Mas enfim, com isso você consegue entender um pouco mais sobre a busca pelo autoconhecimento, entendeu? E ele é muito importante na disciplina. E aí vem o autocontrole. O autocontrole, ele foca muito mais a nossa produtividade. Eu vou falar mais sobre ele na próxima aula, tá? Só que ele é mais voltado à nossa produtividade, a uns hackzinhos de produtividade que eu vou passar, que são muito bons.
E o autocontrole ele está muito ligado a isso, porque ele tem muito a ver com as tentações que a gente tem. Quando eu digo tentações, é muito mais voltado a tudo que tira o nosso foco. Então o autocontrole ele bloqueia essas tentações para que a gente se mantenha no nosso foco, entendendo quem nós somos e entendendo o nosso caminho. E aí a parte de repensar, ok? Eu também vou deixar para a próxima aula, e aí a gente entra no 5 AM Club, que é o clube das 5 da manhã. Quem aqui acorda às 5 da manhã? Você deve estar pensando, vou falar que eu acordo aqui porque eu mostro que eu sou produtivo, que isso e aquilo. Não, cara. Não é pré-requisito para você ser um grande empresário. Não é pré-requisito para você adquirir disciplina. Porque, pensa comigo, não é a hora que você acorda que vai dizer o quanto que você faz no dia, mas é como você faz as coisas no dia que vão mostrar a sua real produtividade e que vão mostrar a sua performance. Ou seja, é como você utiliza o tempo que você tem e não se você tem muito tempo para utilizar. Porque tem gente que tem muito tempo para utilizar e não utiliza o tempo que tem. Então, respeite isso. Primeiramente você e depois o tempo que você tem. E entenda que acordar cedo, claro, é bom para a saúde, se você dormir cedo também. Não adianta nada o cara dormir às 4 da manhã, acordar às 6 ou acordar às 5, falar que está super produtivo, só está destruindo o próprio corpo. Tá? Então respeite a si mesmo e entenda que ser produtivo está muito mais voltado e ligado àquilo que você faz durante o dia, durante o seu dia que você tem acordado, beleza? Então foca nisso. Pô, acordou, tomou seu café, tomou um banho, escovou seus dentes, sentou, começa a trabalhar, nem que você tenha que acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e daí, cara, não importa. Não importa, fecha os ouvidos para as pessoas que ficam falando muito, mas não produzem nada, sabe? Não se preocupa com isso, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Essa frase todo mundo fala, mas a frase é muito verdadeira. Essa frase é muito verdadeira. Tenha em si essa mentalidade. Por último aqui a gente tem o Se Ensine Ensinando. Qual hoje é a melhor forma de você aprender alguma coisa? É ensinando, cara. Essa é a melhor forma de todas. Quando você escreve, eu, por exemplo, tinha muita ansiedade, né? Uns tempos atrás. Então eu tinha que escrever tudo, porque eu ficava ficava super, né, ligado, 200 por hora e tal. E eu escrevia tudo, começava a escrever as coisas que eu tinha ideia e tal, e eu lia para mim mesmo, ou eu procurava alguém para ler e apresentar essa ideia. Cada vez que eu apresentava para alguém diferente, cada vez que eu falava, olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo, que eu falava, que saía da minha boca, eu tinha formas e jeitos diferentes de apresentar essa ideia. E eu comecei a entender que cada vez que eu falava, mais eu aprendia sobre ela. E aí a gente entra nesse consenso, que toda vez que você ensina algo, você aprende mais sobre aquilo que você está ensinando. Cada vez que você refaz uma coisa, você faz melhor, porque você vai começar a corrigir os pontos e filtrar aqueles errinhos pequenininhos que você tinha e não percebia. Tá? Então a disciplina, entenda a disciplina como isso. Entenda a disciplina como a porta que você tem hoje para poder ser mais produtivo e não como algo que vai te prender, mas sim que vai te libertar, tá bom? Disciplina é você respeitar a si mesmo, entender o processo, aproveitar o processo, só que sempre com um limite. Imponha limites para você mesmo. Não se deixe sair fazendo aquilo que você quiser de forma errada. Você tem que sim fazer o que você quiser. A gente prega isso aqui na The Game Digital, pô. Você vai ser livre, você vai ter sua liberdade. Esse é o módulo, liberdade. Só que coloque limites nisso, tá? Tenha um stop in e um stop loss para quem investe aí em day trade vai entender o que eu tô falando. Então respeite os processos, tá? Porque vai valer muito a pena fazer isso. Beleza? Valeu, galera.